Vamos à palavra de hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra intitulada O Poder de Redimensionar. Eu confesso para vocês que esse esboço me foi passado lá na Paz São Paulo, e foi o esboço de pregação do pastor Mário Rui Boto, né, que ele é pastor da Hillsong Church em Portugal, especificamente em Lisboa. Então ele ministrou uma palavra no domingo que eu achei maravilhosa e eu, preciso compartilhar isso com a Paz Church Sobral, né? Então eu trouxe o esboço, fiz algumas modificações, né, algumas adaptações à nossa realidade e eu quero compartilhar isso com vocês. O poder de redimensionar é o título da palavra. E para compreendermos essa palavra, eu quero ler com vocês Mateus 25, de 14 a 30, que diz: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Repete comigo: de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra forte, né? É uma parábola. Sabe, queridos, eu creio que quando Jesus usava parábolas, ele queria comunicar de uma forma especial. E por quê? Se eu chegar para vocês aqui e contar uma história, você vai escutar a história e vai receber a história com os detalhes que eu passar para vocês da história. Não é assim? Tem alguns que são mais detalhistas, tem outros que são menos detalhistas, mas todos os elementos da história virão de mim. Quando se usa parábolas, e a palavra parábola é justamente essa curva, né? Parábola é uma curva, ela tangencia a verdade para me forçar a construir a minha história a partir daquela parábola. Então quando ele diz, né, lá no comecinho, ele diz: o reino dos céus também será como um homem, ou seja, ele compara o reino dos céus a um homem. O que é um reino? É um local onde existem pessoas que obedecem a um rei, não é assim? Isso é um reino. Se tiver um rei no local e não houver súditos, ele será rei?
Não, não tem quem obedeça, não é um reino. Ele pode até ser rei, mas ele não tem um reino. Por quê? Porque não tem quem lhe obedeça. Não tem quem obedeça. Não há ninguém ali. Né? Esse é um dos aspectos de um livro que eu acho fabuloso. Se você ainda não leu, leia. Né? Se você tiver vergonha de ler, leia para os seus filhos. Aí você diz, não, eu li esse livro, mas na verdade foi para os meus filhos. Tá certo? Eu li para mim. O nome dele é Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Alguém já leu? Lá tem a história de um rei, né, um planeta que tem um rei. Né, e ele fica ansioso que alguém o obedeça. Porque afinal, o sentido de ser rei é ter quem obedeça. Então, quando Jesus fala de um reino, ele está falando para nós sobre obediência. É isso. Obediência. Só que se Jesus chegasse e contasse, olha, vocês precisam fazer isso, era capaz do pessoal obedecer de forma religiosa, né? De maneira religiosa, sem entender o princípio por trás daquilo. Quando Jesus conta uma parábola, nós somos forçados a construir a nossa história a partir daquela parábola. Eu tenho certeza que enquanto eu li esses versículos, alguns aqui ficaram, eita, hoje é para mim. Estou enterrando meus talentos, eu sei, Senhor. Deixa eu ajeitar as costas aqui para levar a lapada logo. Eu tenho certeza que tem alguém que pensou isso. Eu pensei isso. Meu Deus, eu vou pregar essa palavra, mas eu estou precisando de uma chibatada também dessa palavra. Estou precisando. Eu estou descansando demais, né? No sentido das visões do Senhor, né? Enquanto a gente construía esse prédio aqui, minha gente, foi muito desgastante para mim. Pessoalmente, eu me desgastei demais. Então, Deus me exigiu um tempo de descanso. Eu estou dando esse descanso, né? Estou dando esse descanso, mas, as visões já estão chegando de novo. Então, já vamos se preparando aí, né? Logo, logo há de ter novidades, né? Especialmente em relação a crescimento, em relação a projetos, né? Já está aparecendo um bocado aí. Então, queridos, para obedecermos de verdade, é necessário termos uma relação com o Senhor que não seja uma relação de religiosidade. Deus falou assim, eu devo fazer assim. Foi por isso que os fariseus foram tão repreendidos por Jesus. Eles valorizaram o sábado de tal maneira que o sábado se tornou mais importante do que o homem. Mas aí Jesus diz, mas o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ontem eu estava visitando uma tia minha, fui levar minha mãe, né, para fazer essa visita, e um primo meu que trabalha na Embrapa estava comentando comigo sobre umas pesquisas que a Embrapa faz acerca de algodão. Não sei se vocês sabem, mas o Ceará já foi um grande produtor de algodão. Mas apareceu uma praga chamada bicudo, né? E essa praga dizimou economicamente a cultura do algodão aqui no Ceará. E esse meu primo estava me dizendo, rapaz, eles descobriram lá na Embrapa que se eles deixarem de plantar algodão numa determinada época do ano, eles conseguem controlar o bicudo. Quando ele me falou isso, eu lembrei imediatamente, meu Deus, esse princípio está na palavra há milhares de anos. O descanso da terra, o ano sabático da terra. E Deus estava lá dizendo, vocês não estão respeitando os sábados da terra, por causa disso eu os amaldiçoarei. Aí tem gente que pensa que Deus ficou chateado com o pessoal, se irou contra ele. Não é isso não, querido. Deus já tinha falado para eles, obedeçam, cumpram, reservem um dia de descanso, um ano de descanso para a terra. E as suas colheitas abundarão, e os seus celeiros estarão sempre cheios. Então essa ira do Senhor foi porque ele deliberadamente quis, ou é consequência da desobediência do homem? É só consequência. É só consequência. Então, se nós respeitarmos esse princípio do descanso, né?
respeitarmos o princípio do descanso, poxa, Deus tem uma promessa, tudo vai bem na nossa vida. Acabei de dizer que estou chegando de férias. Aqui e acolá tem um que é muito espiritual, que diz o seguinte: pastor tirando férias. O diabo tira férias? Aí eu digo para eles, é exatamente por isso que ele é o diabo. Como eu não sou o diabo, eu tiro férias. O diabo não descansa, mas o Pai descansou. Então é um princípio que nós temos que ter. Sabe, queridos, nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas querem trabalhar o tempo todo para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para comprar coisas que eles não precisam, para comprar coisas que eles simplesmente querem. Porque eles olharam para o vizinho e o vizinho tem isso, e eu também quero ter isso, então eu tenho que trabalhar para ter isso. Isso não é o reino de Deus. Isso não é o que Ele quer para a nossa vida. Nós devemos prosperar financeiramente? Devemos, não é podemos não. Devemos, é ordem do Senhor. Ordem, tá certo? Não é faculdade não. Então essa história de crente, não, eu quero viver uma vida humilde. Querido, você está todo equivocado, está todo quebrado, a começar do humilde. Não é isso. Nós temos que viver uma vida de simplicidade, mas também de abundância. Amém? De abundância, sabendo valorizar as coisas simples, mas tendo capacidade de acumular riqueza, para que nós possamos empreender, para que nós possamos aplicar essas riquezas em benefício do reino do Senhor. Afinal, nós somos seres eternos, não somos? Quem aqui vai morar no céu? Aleluia. Todo mundo aqui vai morar no céu, não vai? Vai morar no céu, também creio isso. Aí eu te pergunto, que sentido faz então a gente estar se esbagaçando para acumular riquezas na terra e não acumularmos riquezas nos céus? Se é lá que nós vamos passar a eternidade? Faz algum sentido? Nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Então, essa parábola está falando desses dons que Deus nos dá, dons de administração, dons de mordomia, dons dons espirituais, profecia, discernimento de espírito, entre outras capacidades, entre outros dons que Deus nos dá. Agora, se Ele dá, nós precisamos multiplicar, redimensionar. E o primeiro aspecto que precisa ser redimensionado, querido, é a nossa fé. Me responde uma coisa. Ao primeiro servo, ele deu quantos talentos? 5. O servo devolveu quantos? 10. Devolveu 10. O segundo servo, ele deu quanto? 2. Ele devolveu quanto? 4. O dobro. Então o primeiro multiplicou no dobro, o segundo multiplicou no dobro. O terceiro devolveu quanto? Exatamente aquilo que o Senhor deu a ele. Não foi propriamente 0, né? Ele devolveu 1. Mas ele não multiplicou. Não é isso? Como foi que Deus recebeu o primeiro servo? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Quanto era pouco para o primeiro servo? Quanto era muito? 10. Para o segundo servo, ele também diz, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Quanto era pouco aí? Quanto era pouco? 2. Te colocarei sobre o muito. Quanto era o muito? 4. Mas 4 não é menor do que 5, não? É ou não é? É. Então, peraí. Como é que para um, ele diz, te colocarei sobre o muito, 10. Você foi fiel no pouco, 5. E para o outro, ele recebe 4 e diz, te colocarei sobre o muito.
Peraí, 4 não é menor do que 5? É ou não é? É menor. Sabe onde é que está o grande segredo? Porque ele deu a cada um de acordo com as suas capacidades. Eu estava ouvindo essa semana um vídeo que eu achei muito interessante, que ele estabelece a diferença entre cobiça, inveja e emulação. Achei muito interessante esse vídeo. E aí achei importante compartilhar aqui com vocês. Ele diz o seguinte: a cobiça é quando alguém olha para o seu semelhante, vê o que esse semelhante tem, e ele deseja ter o que o semelhante tem. E ele paga o preço que for para ter aquilo. O nome disso é cobiça. Deus se agrada da cobiça? Não. Não. Né? Tem uma série de situações por aí que a gente vê de pessoas que estão vivendo, cometendo crimes, né, fazendo injustiças no mundo por causa da cobiça, porque eles querem a todo custo, a qualquer preço, ter o que o outro tem. E o interessante é que não tem medida, né? A gente está aí acompanhando essas notícias de corrupção lá por Brasília, as cifras são enormes, né? Não é 1.000 não, são milhões, e não é 1 milhão não, são milhares de milhões. Não é assim? Então nunca está satisfeito. Sabe como é o nome disso? Cobiça. E pastor, qual é a diferença da cobiça para a inveja? A inveja é um pouquinho pior. Porque a inveja é o seguinte: eu olho para o que o outro tem, aí olho para mim e digo, eu não tenho isso. Por que é que ele tem? Não quero que ele tenha. Isso é inveja. Então, cobiça é ruim, é péssimo. Inveja é ruim, é péssimo, mas são duas coisas diferentes. Agora, existe a emulação. E o que é a emulação? Eu olhar para alguém, ver que essa pessoa está vivendo uma vida que eu gostaria de viver, e eu procuro perceber, aprender, compreender os meios legítimos pelos quais essa pessoa chegou onde ela chegou. Porque se for ilegítimo, no nosso caso que somos cristãos, a gente está fora, né? Se é pecado, estamos fora. Mas se alguém conseguiu prosperar sem pecar, eu quero saber o que é que essa pessoa fez para prosperar sem pecar. Se a pessoa, que é o seu paradigma, prosperou pecando, e você olhar para ele e desejar ter o que é dele, qual o nome disso? É emulação? É não. Qual o nome disso? Cobiça. Ai, fulano de tal roubou para ser rico, então também vou roubar, porque senão não vou ficar rico. O nome disso é cobiça. Agora, nós podemos olhar para outra pessoa e dizer, poxa, eu quero ter as experiências espirituais que essa pessoa teve, ou tem. A gente pode querer isso? Pode, não só pode, como deve. Isso é a essência do discipulado, minha gente. Nós somos uma igreja que crê no discipulado. Discipulado é isso, é eu encontrar no meio do corpo de Cristo alguém que já venceu algo que eu ainda não venci. E aí eu olho para essa pessoa e digo, cara, poxa, eu queria tanto que a minha família fosse como a sua. Cara, me ajuda. Né? Será que você concordaria em almoçarmos uma vez por semana juntos? Só para eu poder perceber assim, como é que você trata a sua esposa, como é que você trata seus filhos, como é que você lida com as contrariedades da vida, como é que você disciplina seus filhos. Você disciplina seus filhos? Sim, disciplino. Mas como é que você disciplina? Eu queria ver isso. Eu quero tanto que a minha família seja tão abençoada quanto a sua. É errado fazer isso? Não, queridos, é fundamental fazermos isso. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se aquele irmão em Cristo está nos ajudando, está apontando, está aplicando, ele está tornando palpável uma coisa que a gente sabe que está na Bíblia, a gente não consegue fazer, encosta nessa pessoa, encosta. Isso é a essência do discipulado. Jesus não chegou para nenhum dos discípulos e disse, pô, pelo amor de Deus, seja meu discípulo. Ele disse para algum deles assim? Não, ele disse, vem e segue-me.
quantos disseram não para Jesus? Quantos disseram não para ele? Lá na Bíblia a gente só tem os que aceitaram. Os que não aceitaram não estão relatados lá, não. Aí eu te pergunto, você quer seu nome escrito na eternidade ou no esquecimento? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você quer seu nome inscrito na eternidade ou no esquecimento? Se é na eternidade, nós temos que nos aplicar nas coisas que são eternas. Agora, se é no esquecimento, aí a gente vai gastar nossa vida em coisas que serão esquecidas. Vocês lembram de alguém que era rico em 1700? Alguém lembra? Mas tinha gente rica em 1700? Tinha. Ontem eu estava comentando que eu encontrei o inventário do bisavô do meu avô. Chamava-se Reinaldo Machado Portela. O homem era rico que nem prestava. Né? Rico que nem prestava. Ouro, né? Terras, muito dinheiro. Alguém lembra dele? Se a gente não tivesse encontrado esse inventário e a curiosidade, ninguém sabia nem quem ele era. É ou não é? Agora, se nós nos aplicamos às coisas eternas, nós seremos lembrados na eternidade? Pode ter certeza disso. E não é lembrado pelos homens, não. É lembrado pela eternidade. O pastor Melvin, ele sempre falava, isso não é uma frase dele, né, eu já pesquisei, é de um outro autor, né, mas ele diz uma coisa: somente uma vida temos, e logo ela passará. Somente o que fizermos para Cristo permanecerá. Então nós queremos uma obra que permaneça ou nós queremos uma obra que pereça? É o que nós temos que responder para nós mesmos. Eu vou aplicar a minha vida nas coisas que perecerão e que serão esquecidas, ou eu vou aplicar a minha vida nas coisas que são eternas e serão lembradas pela eternidade? Então, queridos, eu quero te lembrar, ou melhor, quero te perguntar: Deus é ruim de matemática? Será que é isso? Não, Ele é o criador da matemática. Sabe, Isaías capítulo 9, versículo 6, traz diversos títulos de Deus, Filho, né, Jesus. Entre eles está Pai da eternidade. Príncipe da paz e Pai da eternidade. Pai é quem dá origem a algo. Então Deus é maior do que a eternidade. Ele não está contido na eternidade. A eternidade é que está contida nele. Olha a grandeza de Deus. Aleluia. Ele é muito grande, ele é muito majestoso. Mas apesar de muito grande e muito majestoso, nos confiou dons. Nos confiou dons. Ele olhou da eternidade para nós, aquela poeirinha, eu vou dar o dom de profecia. Aquela outra poeirinha, eu vou dar o dom de administração. E Ele espera o resultado de nós. Ele espera o resultado. Se porventura Ele não obtém o resultado, foi por culpa dele ou foi por culpa nossa? Foi nossa. Foi nossa. Então Deus não é ruim de matemática. Agora, Ele espera de nós na capacidade, na possibilidade que cada um tem de acordo com a sua capacidade. E aí precisamos sempre redimensionar a nossa fé. E aí eu quero te dar um outro exemplo aqui. Eu cheguei de viagem, né? E olha, eu confesso para vocês que eu encontrei umas coisas aí enquanto eu estava viajando. Eu encontrei umas coisas, não sei se vocês notaram o que eu encontrei. Notaram? Eu encontrei alguns quilos. Eu encontrei alguns quilos. E aí eu cheguei, meu Deus, eu não quero esses bichos não, isso aqui eu não quero não, eu não queria ter trazido na bagagem não. Então voltei logo para a academia, né? Liguei para o Demi, academia. Bora tomar, vamos tomar. Aí, poxa, quando a gente passa um tempo sem se exercitar, a gente bota um peso que a gente até já era acostumado, e aí depois passa a semana toda dolorido, né? Não é assim?
Quando você começa a academia, primeira vez que você entrou, quem aqui faz musculação? Quem faz? Parabéns. Quem não levantou a mão, deveria fazer. Viu? Deveria fazer. Então, a gente vai, vamos imaginar, coloca lá um peso. E aí faz, né? Exercita a musculatura, um peso. E aí a semana, no dia seguinte, já está todo quebrado. Né? Imagina que essa pessoa dissesse, ai não, amanhã eu quero levantar meio peso. Ela ia conseguir desenvolver musculatura? Não. Ela ia ficar fazendo lá alguns movimentos, né? Mas desenvolver a musculatura não. Porque para a musculatura se desenvolver, a fibra do músculo tem que ser quebrada. E aí tem um bocado de crente que acha lindo cantar aquela música, né? Tem uma música linda, a gente até chora quando canta a música. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. A gente canta e chora, não é? Mas você lembra da história do quebra a minha vida? Se nós não permitirmos que Deus quebre a nossa vida, a gente não desenvolve musculatura espiritual. Se a gente não permitir, não tivermos boa atitude diante das dificuldades que todos os dias a gente tem que enfrentar, a gente não desenvolve uma musculatura espiritual. E aí vai olhar para alguém que tem uma musculatura robusta e vai ficar invejoso, né? Ou então vai ficar cobiçoso daquela pessoa. Ai, só pode ser bomba. Só pode ser bomba. Não, peraí, o braço daquele cara. Não, isso aí é bomba. Isso aí é bomba. Ai, eu não gosto desse pessoal. Olha, eu acho um absurdo a pessoa ficar viciada assim em musculação desse jeito, só porque ela não desenvolve a musculatura dela. E aí traz isso para o aspecto espiritual. Ai, eu queria tanto fazer determinada experiência. Ai, fulano de tal é profeta, ele tem linha direta com Deus. Ai, eu queria tanto isso. Mas aí como ele não consegue, porque não tem a disposição de exercitar a sua musculatura espiritual, não aqui na Paz Church, que aqui isso não acontece não, aí por fora acontece. Aí por fora acontece a pessoa dizer, ai, fulano de tal, só pode ser mentira, né? Isso é um cão que está dando profecia para ela. Deus mesmo não faz esse tipo de coisa não. Você já ouviu ou não já ouviu de crente? Aí você pergunta para ele, cara, tu flui no dom profético? Não. Como é o nome disso? Inveja. Já que eu não tenho, eu quero que o outro não tenha. Inveja. Meu irmão, quer desenvolver profecia? Busca no Senhor. Paga o preço de oração, porque não existe capacitação, não existe desenvolvimento sem esforço. Tem um bocado de crente que se socorre de Efésios capítulo 2, versículo 8, para tudo. Mas eu quero te lembrar o que é que tem escrito lá. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. É ou não é? Mas lá em Tiago está escrito, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das obras. Então nós precisamos lembrar que Paulo e Tiago não estão brigando não, tá certo? Não, Efésios está falando de salvação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, uma vez que nós recebemos essa graça, e lá em Efésios, no mesmo capítulo 2, só que no versículo 10, está escrito, porque Deus preparou as boas obras para que vocês realizem. Está escrito ou não está escrito lá? Está escrito. Deus preparou uma boa obra, nós precisamos executar essa boa obra. Não é Deus que executa a boa obra, Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Mas uma coisa é ter fé, outra coisa é ter mordomia para aplicar essa fé. Fé é acreditar naquele que falou. Então, se Deus falou isso, eu vou crer. Eu mesmo, por mim mesmo, não consigo ver saída. Mas como Ele está dizendo que é assim, eu crerei dessa forma. Eu crerei dessa forma. Isso é fé. Agora, o que é a mordomia? É nós vivermos de acordo com essa fé. Amém? Quem aqui vai para o céu? Você realmente tem fé de que vai para o céu? Tem ou não tem? Então você vai aplicar suas forças nas coisas que são terrenas ou nas coisas celestiais? Repete, nas terrenas ou nas celestiais? Mais uma vez, nas terrenas ou nas celestiais? Você precisa lembrar disso todo dia. Todo dia precisa lembrar disso. Eu vou gastar minhas energias em coisas que perecem ou em coisas que são eternas? Precisamos redimensionar a nossa fé. A fé que nós temos hoje, ela nos serve hoje, mas ela não nos serve para amanhã. Amanhã a gente tem que ter outra fé. Eu lembro quando eu converti, primeiro versículo que eu decorei, primeiro versículo que eu decorei depois que eu converti foi 2 Timóteo 1,7, porque Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E por que eu decorei isso? Porque eu tinha muito medo. Na verdade, o medo ainda vem bater a minha porta, mas aí quando ele bate a minha porta, poxa, eu não já tive fé para vencer o medo no passado? Vou usar a mesma fé para vencer o medo, mas aí eu vou passar a minha vida todinha lutando contra o medo? Só contra o medo? E a cobiça? E a inveja? Né? E a mornidão espiritual que vem também bater na porta da gente? Então nós precisamos ter fé para essas outras coisas também. Então tive fé para vencer o medo, agora eu preciso de fé para vencer a cobiça, para vencer a inveja, para vencer a mornidão, para vencer a indisciplina. Para tudo isso a gente precisa de fé. E a fé de ontem não é suficiente para as dificuldades que nós teremos no futuro. Então nós precisamos exercitar a nossa fé diariamente. Agora, eu estava indo à academia todo dia, viu? De segunda a sexta-feira eu estou na academia. Segunda a sexta-feira. E eu gosto é que doa mesmo. Então, Demir já sabe disso. Demir, eu quero que eu passe a semana todinha quebrado. Viu? Então, ele é obediente. Mas aí, poxa, eu tirei férias. Né? Fomos lá para a Paz Conference, depois tiramos uns dias de férias. E aí quando a gente volta, a musculatura está mal acostumada, né? Até o sono da gente está mal acostumado, né? O despertador toca, a gente fica apertando o botãozinho de adiar não sei quantas vezes, até se levantar. Não é, porque está acostumado com as férias. Então às vezes até um tempo de descanso que a gente tem como crente, que é legítimo ter, se a gente não tomar cuidado, a gente não quer sair do descanso. Mas a fé de ontem não é suficiente para os problemas de amanhã. Todo mundo entendeu isso? É preciso redimensionar a nossa força. Efésios 6,10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, fortalecimento é necessário, porque as forças de hoje não são suficientes para as dificuldades de amanhã. Nós precisamos constantemente exercer a nossa fé e exercer a nossa força no Senhor, tá certo? Fé é acreditar naquele que disse, força é quando eu aplico a minha fé e transformo a minha fé em realidade, tá bom? Então, se eu preciso estar redimensionando a minha fé, lendo mais a palavra de Deus, me apropriando mais da palavra de Deus, poxa, se eu estou fazendo isso, maravilha, eu estou crescendo espiritualmente, né? Essa semana eu estava tirando tempo com Deus, e quando eu li o Salmo de número 14, ou melhor, Salmo 141, versículo 5, olha o que diz, fira-me o justo,
Isso é amor leal. Repreenda-me, isso é óleo sobre a minha cabeça. A minha cabeça não o rejeitará, pois a minha oração é contra os atos dos malfeitores. E aí, quando eu li esse versículo, meu Deus, peraí, fira-me o justo? Mas se ele é justo, por que fere? E aí eu fui meditar, que justo é esse? Sabe quem é esse justo, querido? É Deus. Fira-me Deus. Olha aí, fira-me Deus. Isso é amor leal. Repreenda-me Deus. Isso é óleo sobre a minha cabeça. Mas vocês já perceberam como a gente tem medo de ser repreendido por Deus? Vocês já perceberam como a gente tem medo de ser ferido por Deus? Mas aí eu te pergunto, tem como a gente ampliar as nossas forças sem lidar com feridas? Eu acho que um dos maiores cânceres sociais que nós temos hoje chama-se vitimismo. Fui abusado. Tá, me compadeço, né, da situação, com certeza. Mas o que é que você vai fazer com isso? Ou você vai passar a vida toda se vitimizando porque passou pelo que passou? Fui enganado, fui traído. E aí, o que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com isso? Eu tive uma experiência ruim, né? Eu tive uma experiência ruim em relacionamento, né? Muito ruim. Fiquei todo perebento, né? Todo perebento. Para mim, toda mulher enganava, toda mulher era, né? Graças a Deus, pela graça de Deus, eu fui retirado desse vitimismo. E aí eu pude conhecer a pastora Tasla, e hoje nós vamos fazer 15 anos de casado, agora em outubro, graças a Deus, e eu a amo. Eu falei para minha esposa essa semana, amor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga, amor, quero te dizer uma coisa, você é a minha casa. Ela, como assim, amor? Você é a minha casa. Eu volto para casa onde você estiver. Se você estiver no hotel e eu voltar para o hotel e você estiver lá, eu estou na minha casa. Agora, se eu voltar para a minha casa e você não estiver lá, ela não é a minha casa. Não é a minha casa. Então, nós precisamos ampliar essa fé, nós precisamos buscar em Deus novas experiências, novos desafios. Nós precisamos, porque Ele espera que nós multipliquemos o que Ele nos deu de acordo com a nossa capacidade. Então não pense aquele que acha que faz pouco, que está fazendo pouco. Tem um homem na Bíblia que só se fala dele uma vez, Ananias. Mas ele obedeceu a Deus e foi orar por Paulo. Será que esse homem fez algo grande? Será que esse homem fez algo que repercutiu para a eternidade? Com certeza. Tem um outro lá, chamado Ur, que a única coisa que se sabe dele é que ele ficou segurando os braços de Moisés. É a única coisa que se sabe dele. Mas se sabe dele. Mas se sabe dele. Mas é só isso. Mas se sabe dele. A eternidade vai saber de você? A eternidade vai saber de mim? De Ur se sabe. Ele segurou os braços de Moisés. Se aquilo foi o muito que Deus estabeleceu para a vida dele, certamente Deus o recebeu dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Tenho certeza disso. Porque Deus é fiel, Deus não muda. É preciso redimensionar a nossa fome. Já estamos finalizando o ministério de louvor. Pode até subir, para começar a tocar aquela música espiritual, para o pessoal começar a chorar, viu? Tá bom, ministério de louvor? Já pode subir. Então, queridos, fome é sinal de saúde, tá bom? Fome é sinal de saúde. Claro, uma fome equilibrada, né? Se a pessoa, a fome nunca acaba, se a pessoa come o tempo todo, come compulsivamente, isso também é doença. Mas qual é o primeiro efeito que acontece, um dos primeiros efeitos que acontece
quando a gente adoece? Não é perder o apetite? Né? Vamos imaginar que você ontem saiu para jantar, e aí comeu num determinado local que você não conhecia bem, e hoje de manhã, você acordou feito rei, sentado num trono. E aí, poxa, o estômago está ruim, está uma azia sem tamanho, tem alguma coisa errada. Você fica sonhando com a hora do almoço. Ai, na hora do almoço eu vou comer assim uma picanha bem gordurosa. Eu vou comer um toicinho com feijão. Eu vou comer um torresmo com farinha. Fica. Você não aguenta nem pensar em comida, não é assim não? A gente tirou férias, fomos lá para Campos do Jordão, né, Daniel? E aí a gente ficou numa pousada lá, minha gente, era café da manhã e café da tarde incluso. Aí vocês já viram, né? Crente não bebe, mas come, não come? Estava de férias, né? Acho que foi lá que eu encontrei, inclusive. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu estava mais comportado. Aí o que acontece? Teve uma determinada noite lá que a gente foi sair para jantar. E aí eu fiquei, meu Deus, hoje eu não estou com vontade de comer nada. Só que comer não é só alimentar o corpo, comer também é socializar. Eu disse, poxa, mas eu vim para cá para socializar com o pessoal. Eu vim para cá para discipular esse pessoal. Eles nem notaram. Vocês notaram que eu estava discipulando vocês? Notaram não? Não, pois eu estava. Eu estava. Eu estava ali tirando um tempo com Daniel e Carol também, eu estava discipulando eles também, não sei se eles notaram, mas eu estava, né? Então, poxa, eu disse, poxa, eu tenho que sair com eles, eu tenho que comer, é tão desagradável você estar sentado à mesa com alguém, essa pessoa não está comendo nada, né? Mas naquele dia eu não estava querendo comer, eu disse, não, me dá um caldinho aí, um caldinho bem ralinho, né? Que aí o caldinho ralinho dá, né? Eu estava tão farto, que eu não queria mais comer. A Bíblia tem um princípio, também em Salmos, não recordo agora direitinho o endereço, mas diz o seguinte: a alma farta pisa em favos de mel, mas para a alma sedenta, até o amargo é doce. É ou não é? Então, ter fome é sinal de saúde espiritual. Claro, fome espiritual é sinal de saúde espiritual. E aí eu te pergunto, poxa, assim como eu, que comi demais, né, no café da tarde, e quando saí para jantar, eu disse, poxa, eu não estou querendo comer, mas eu quero socializar, eu quero estar junto, comendo junto, eu sei que isso não é só alimentar o corpo, então eu vou forçar a situação, eu vou comer uma coisa mais leve, mas eu vou comer. Espiritualmente, querida, é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vocês pensam que todo dia eu acordo de manhãzinha, ai, aleluia, Senhor, agora eu quero tirar um tempo de oração contigo. Ai, Deus, eu quero passar a manhã inteira lendo a tua palavra. Ai, quem dera fosse assim. Tem dia que a gente acorda, especialmente quando a gente acorda e abre o Instagram, misericórdia, ou um negócio viciante, né? A gente abre ali o Instagram, não, é 5 minutinhos, quando você olha já deu 50 minutos, é ou não é? É terrível para roubar tempo, horrível. Então, poxa, tem dia que a pessoa está um pouco distraída, está sem foco e tal, aí, poxa, hoje, às vezes, quando está cheio de problema, né, a gente chegou de férias, né, aí aqueles problemas acumulados das férias, tudinho cai num dia só, pá! Cai tudo num dia só. Ai, meu Deus do céu, pai, chegamos de férias, o negócio aqui já pipocando, né? Aí tem dia que a gente está orando e a cabeça está pensando na morte da bezerra, no parto da vaca, numa série de coisas, menos na oração. E aí tem crente espiritual, que diz o seguinte: não, foi Deus, é Deus que realiza em mim, tanto querer quanto realizar. Está escrito em Filipenses 4,13, se não me engano. Espiritual, Ele diz, se Deus não está me dando vontade de orar, eu não vou orar, que eu não sou religioso. Ah, coitado. Sabe, queridos, tem determinados momentos da vida que a gente pode não estar com apetite para vir ao culto.
mas a gente vem. Tem momentos que a gente não está com apetite para ir para o Life Group, mas a gente vai. Tem momentos que a gente não está com apetite de ler a palavra, mas a gente lê. Tem momentos que a gente não está com apetite de orar, de conversar com Deus, mas a gente conversa. Porque nós não somos movidos pelo que sentimos, nós somos movidos pelo que cremos. Existe alguém que merece a minha fome, e esse alguém que merece a minha fome é o Pai da eternidade. É o príncipe da paz, ele merece a minha fome. Por isso nós devemos ter fome de Deus, por isso nós devemos ter sede de Deus.